Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você nos próximos minutos a estarmos juntos para refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste 24º domingo do Tempo Comum. Neste domingo, nós que estamos lendo o Evangelho de São Marcos, vemos a profissão de fé de São Pedro. Trata-se do Evangelho tirado do capítulo 8, versículos de 27 a 35. É interessante a gente recordar uma coisa. A tradição nos diz que o Evangelho de São Marcos é o Evangelho de Pedro, ou seja, São Pedro, humilde, simples pescador da Galileia, ele não sabia falar línguas estrangeiras. Ele falava o seu aramaico, simplesmente. Acontece que Jesus disse, ide pelo mundo inteiro pregar o Evangelho, e São Pedro foi pregar o Evangelho. E então, ele se serviu de um rapaz, judeu, mas de cultura helênica, ou seja, cultura grega, que sabia falar muito bem o grego. O nome dele era João Marcos. O nome dele da língua de Jesus, a língua lá que São Pedro falava, era João, Yohanan. Mas ele tinha um segundo nome, que era o nome grego dele, Marcos, João Marcos. E foi ele que andou pelo Mediterrâneo afora com São Pedro, pregando o Evangelho e traduzia o velho Pedro, né? Pedro contava as histórias de Jesus em aramaico e São Marcos traduzia para o grego. Quando finalmente São Pedro chegou na cidade de Roma, Marcos então resolveu pôr por escrito as pregações de São Pedro. Então, o Evangelho de São Marcos foi, segundo a tradição, escrito numa casa que depois tornou-se a igreja de São Marcos, lá em Roma, que fica perto da Praça Veneza. Ali, São Marcos escreveu o Evangelho de Pedro e os testemunhos de Pedro ficaram tão vivos na memória de São Marcos que muitas vezes São Marcos vai e coloca a própria frase que São Pedro usou em aramaico, porque aquilo lá ficou muito forte nele, né? Ou seja, quando Jesus foi e ressuscitou a filha de Jairo, quem que foi testemunha disso? Somente Pedro, Tiago e João, os íntimos de Jesus, que ouviram Jesus olhar para mim e dizer Talitá, cum! E está lá no Evangelho de Marcos, o aramaico. São Pedro, no Horto das Oliveiras, viu Jesus lá agonizando e se recordou que Jesus disse, Abba, Pai. Aquilo ficou impressionado em São Pedro e por isso está lá o aramaico. Então assim, o Evangelho de São Marcos é o Evangelho de Pedro com todas as recordações, todas as lembranças de São Pedro. Eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque o Evangelho de hoje é a profissão de fé de São Pedro. Então é totalmente compreensível que São Pedro, humilde que era, sendo santo, nos relata que ele professou a fé, dizendo para Jesus que ele de fato era o Messias, e logo em seguida vem aquele episódio meio vexatório em que São Pedro aconselha Jesus a não abraçar a cruz. E aí Jesus se volta para Pedro e diz, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Só que, se você lê o Evangelho de Marcos, simplesmente, você nota uma grave lacuna. Tem uma coisa que está faltando aí. E o que é que está faltando? Está faltando aquilo que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, que Jesus olhou para Pedro, feliz e contente, e diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Ora, é uma passagem extremamente elogiosa de São Pedro. Mas que São Pedro, quando pregava o Evangelho, não falava nada disso. Por humildade. E por isso está ausente aqui no Evangelho de São Marcos. Então, isso, só de a gente saber isso, né, já é interessante, porque já ilumina a leitura do Evangelho de outra forma. Então vamos lá, vamos analisar, vamos olhar de perto essa realidade dessa reprovação que São Pedro fez questão de documentar aqui na sua pregação. Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? Pedro responde muito corretamente, fazendo a sua profissão de fé, pela qual ele ficou famoso: tu és o Messias. Né? São Mateus acrescenta, especifica, mas ainda, o Filho de Deus vivo. Porque São Pedro não reconheceu em Jesus somente o Messias, mas o próprio Deus encarnado que está lá. É certeza que São Pedro fez isso, por quê? Porque depois, quando Jesus foi condenado à morte, ele foi condenado exatamente por isso, porque se fazia Deus, entre aspas, ou seja, os judeus não acreditavam em Jesus e condenaram ele à morte, exatamente porque, sendo homem, segundo eles, somente homem, se fazia igual a Deus. Bom, São Pedro acertou que Jesus é o ungido de Deus, acertou que Jesus, de fato, é o Filho de Deus, mas aqui é que vem o problema. Jesus, logo em seguida, uma vez que São Pedro professa a fé, uma vez que São Pedro diz corretamente, Jesus elogia São Pedro, mas Jesus logo em seguida começa a falar da sua paixão. Né? E falando de sua paixão, Jesus usa termos, expressões muito parecidas com aquelas da primeira leitura desse domingo, que é tirada do capítulo 50 do Isaías, do profeta Isaías. Ou seja, Jesus está dizendo: é verdade, Pedro, eu sou de fato o Messias, o ungido, o Cristo, aquele que foi prometido. Mas eu sou também aquela figura misteriosa lá do Antigo Testamento, do profeta Isaías, que vocês não sabem quem é. Aquele servo sofredor descrito tão maravilhosamente por Isaías, nos teus 3 cânticos do servo sofredor. E aí, São Pedro encrespa com o negócio. Né? São Pedro não aceitou. São Pedro, então, viu que aquelas palavras de Jesus pareciam inconvenientes. São Pedro chama Jesus de lado. Não é? Jesus disse isso abertamente, tá? O Evangelho de São Marcos é claro. Olha o versículo 32. Ele dizia isto abertamente. Aí São Pedro, né, com prudência humana, chama Jesus de lado, né, e diz: oh, Jesus, vem cá, deixa eu falar uma coisinha no seu pé de ouvido aqui. São Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus, esse negócio de morrer na cruz, não, né? Aí não, aí isso, né? É melhor não. Jesus, então, se voltou para Pedro, olhou para os discípulos, né? E diante dos discípulos fez Pedro passar a maior vergonha. São Pedro, que acabou de ser elogiado na frente de todo mundo, agora passou a maior vergonha que ele podia passar. Foi chamado de Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Né? São Mateus, que conta o episódio com mais detalhes, diz assim que São Pedro, que acabou de ser chamado de pedra sobre a qual edificarei a minha igreja, né, Jesus olha para ele e diz que você é um escândalo, você é uma pedra de tropeço. Você é pedra nos 2 sentidos, é pedra de edificar e é pedra para tropeçar.
né? Aí vem a pergunta, e aqui que a gente chegou no centro do que eu gostaria de dizer para vocês nessa reflexão. E o que é que fez com que Pedro fosse pedra de tropeço, né? Fosse esse escândalo? Por que é que Jesus foi tão duro com São Pedro, quando parece que no fundo São Pedro queria o bem de Jesus, né? Afinal das contas, quem de nós, Jesus dizendo assim, olha, eu vou para Jerusalém e lá eu vou sofrer muito, vou ser rejeitado e vou morrer. Quem de nós diria, isso mesmo, Jesus, vai morrer, que legal. Não, São Pedro disse, misericórdia, Jesus. Né? Averta-te, Deus, que Deus não deixe isso acontecer. Então, Jesus aqui está mostrando para São Pedro que este bem que São Pedro quer para Jesus, não é o verdadeiro bem. E ele diz isso numa frase muito clara neste Evangelho de São Marcos. Tu não pensas como Deus, mas como os homens. Quando Jesus repreende São Pedro, né, além de chamar ele de Satanás, ou seja, de opositor, de antagonista, de acusador, Satã quer dizer isso, né? O acusador, o advogado que acusa. Jesus diz aqui no Evangelho de São Marcos uma coisa interessante. Diz que tu não pensas as coisas de Deus. No original grego está escrito assim, hoti u phroneis tatuteu. Né? Phroneis quer dizer o seguinte, o frônema é ao mesmo tempo pensamento, é sentimento, digamos assim, a vontade, ou seja, está dizendo que o seu coração não é o coração de Deus. A palavra phren em grego, ela digamos assim, a membrana que envolve o coração. Né? Como se fosse ali uma espécie de membrana que está no centro da pessoa. Então, é claro que Jesus não está falando do coração, do músculo cardíaco de Deus, né? Porque Deus não tem músculo cardíaco, não é isso. Mas está dizendo o interior da pessoa. Né? Tu não pensas, Pedro. Ou seja, tu não tens os sentimentos, tu não tens a mentalidade, tu não tens a visão de Deus. Ou seja, para você enxergar a verdade, você tem que enxergar do jeito que Deus vê. E Jesus, repreendendo, diz, não pensas as coisas de Deus, aqui o artigo é neutro plural. A gente geralmente traduz em português como as coisas, né? Hoti u phroneis tuteu, as de Deus, as coisas de Deus. Alá, porém, ton anthropon, mas as dos seres humanos. Ou seja, São Pedro está pensando com a prudência humana, está pensando como qualquer ser humano pensaria, instintivamente. Diante da morte, o que é que eu quero? Fugir dela. Aqui a gente tem que ver uma coisa, gente. Se você tem de um lado Deus e do outro lado você, é evidente que você tem que querer enxergar as coisas do jeito que Deus enxerga e fazer as coisas do jeito que Deus vê. Por quê? Pelo simples fato seguinte, vamos constatar quem são essas duas pessoas. Quem é Deus e quem é você? Deus é sábio. Ele é a sabedoria. Né? Ele é a fonte de toda a sabedoria. E você?
Quem que você é? Gente, nós somos ignorantes, né? Nós somos seres humanos ignorantes. Nós nem sabemos o que é o nosso bem. Quantas e quantas vezes a gente está numa encruzilhada e não sabe o que fazer. Nós temos que pedir conselho para outras pessoas. Já aconteceu isso com você? Então é exatamente isso. São Pedro está dando um péssimo conselho para Jesus. Por quê? Porque ele está pensando de forma humana. Deus é sábio. Nós somos ignorantes. Deus é bom. Deus sempre quer o bem. Ele não somente é sábio. Ele quer. E Ele quer o bem. Ele é o sumo bem e quando Ele quer o bem. E Deus não somente sabe, é sábio, não somente quer, é bom, mas Deus pode. Deus é poderoso. E nós? Nós somos ignorantes, nós somos maus, porque nem sempre queremos o bem, e nós somos impotentes. Agora, pensa bem, na mão de quem que você vai querer entregar a sua vida? Já pensou? A sua vida está nas mãos de um sujeito ignorante, mau e impotente. Já parou para pensar nisso? Cara, a sua vida está na pior situação. Você está perdido. Você está entregando a sua vida nas mãos de um sujeito ignorante, mau e impotente. Quando você poderia fazer o contrário, entregar a sua vida nas mãos de Deus, que é sábio, bom, poderoso. Agora, o que é que acontece? Se você é ignorante, tá? Os teus pensamentos, o teu frônema, a tua mentalidade, o jeito que você enxerga, não é o que Deus enxerga. Deus enxerga a verdade, Deus enxerga o que é você. Você ignorante, você vê coisas distorcidas. Quantas e quantas vezes, por exemplo, a gente vai a um médico. Vamos supor que você tem um médico muito bom, no qual você pode realmente confiar, porque o sujeito é super estudioso, sabe desses médicos que têm 30 anos de prática de medicina e nunca parou de estudar, nunca parou de se atualizar, nunca parou de... né? O cara é o bambambam, ele é muito sábio. Aí você chega lá, senta na cadeira e já chega com um diagnóstico, né? Aconteceu comigo outro dia. Eu fui ao médico, estava com a dor no ombro, todo mundo diz, essa dor no ombro, isso é bursite, é bursite, é bursite. Eu fui ao médico. O médico, muito experiente, me fez fazer uns movimentos lá, disse, padre, isso não é bursite de jeito nenhum. Se fosse bursite, esse movimento aqui o senhor não estava fazendo, o senhor está fazendo perfeitamente. Seu problema é outro. Seu problema está no manguito rotador. Eu disse, prazer, nem sabia que eu tinha um manguito rotador. O médico sabe. Eu sou ignorante. Gente, eu estava tentando todo tipo de remédio para uma doença que eu não sabia o que era, eu era ignorante. Eu estava achando que era uma coisa, era outra. Agora eu sei o que eu tenho. Agora eu posso fazer alguma coisa. Então, isso é uma comparação boba, banal, mas é a comparação que você pode fazer com a sua vida. Quantas vezes você está batendo a cabeça na parede porque você acha que a solução da sua vida é tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não, essa é a solução, é solução, solução. Mas, cara, abraça a cruz aqui. Não, mas isso não pode ser a solução. Mas como que não pode ser a solução? Muitas vezes, abraçar a cruz é a solução de tudo. Por quê? Porque você está gastando a sua vida batendo a cabeça numa parede que não vai virar porta nunca. Aquilo lá não vai abrir uma porta. E as pessoas fazem isso. Por quê? Porque
são soberbas e acham que sabem qual é a solução. Quanta gente, por exemplo, chega ao absurdo de brigar com Deus. Vai lá rezar e chega, Deus, diz que você é bom. Como que você é bom se você não está dando o que eu quero? Eu, o grande eu, o sábio eu, o maravilhoso eu que estou aqui. Deus, senta aí na carteirinha de estudante na escola, senta na mesinha e anota, Deus, que eu vou te ensinar o que é que eu preciso. Veja, gente, estou aqui ironizando, falando dessas coisas, exatamente para você entender a soberba de um sujeito que quer ensinar a Deus as coisas. São Pedro está querendo ensinar Jesus. São Pedro aqui no Evangelho está querendo chegar a dizer, Jesus, a cruz não. Não, vamos resolver de outro jeito. O Senhor salva a humanidade de outro jeito aí, ué, né? O Senhor marca um dia, vem os discos voadores com a cavalaria intergaláctica para salvar a gente. O Senhor faz um jeito hollywoodiano aí, mais legal. O Senhor vem montado num cavalo branco. Salva a gente de outro jeito. Cruz não. Cruz é feio, cruz dói. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, essa sua mania humana de querer fugir da cruz é satânica. Sim, e eu estou dizendo isso para você, católico bonzinho. Tá? Por quê? Porque quantas e quantas pessoas acham que estão servindo a Deus? Não, imagina, Deus não quer que você sofra. Deus não quer que você abrace uma cruz, porque Deus é bom. Mas você está medindo Deus conforme a sua medida. Quem disse que Deus não está permitindo uma cruz? Porque exatamente essa cruz é a melhor coisa que podia acontecer na sua vida, para fazer de você uma pessoa melhor, para tirar você do seu egoísmo e salvar a sua alma. Nós temos que estar abertos, meus queridos. Nós temos que estar abertos a outras possibilidades que não as nossas soluções. É isso que o Evangelho de hoje nos ensina. Então, vamos fazer de forma bem prática? Você chega e diz, padre, o senhor falou, mas e aí? E aí, como é que eu faço? Então, a primeira coisa, você quer seguir Jesus? Faça o que Jesus está dizendo a você. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Transforme a sua dor em amor. Abraçar a cruz quer dizer isto. Renuncie a esta ideia preconcebida que você tem de que Deus é o Deus do analgésico. Deus não quer sofrimento de jeito nenhum. Deus, o que Ele não quer é egoísmo de jeito nenhum. O que Ele não quer é pecado de jeito nenhum. O que Ele não quer é maldade de jeito nenhum. Mas às vezes, como um pai bondoso, Ele tem que permitir algumas coisas desagradáveis na nossa vida. Então abraça isso, renuncia à sua ideia preconcebida, renuncia à sua mentalidade apegada às suas soluções e abraça. Abraçar a cruz é exatamente o quê? Na prática, concretamente. Abraçar a cruz é abraçar coisas que estão aí na sua vida, que estão contrariando a sua vontade e que você vê claramente que não tem solução. Tem solução? Tem! Então vai lá e soluciona. Mas enquanto não soluciona, abraça. Não tem solução? Não, não tem. Então, abraça.
Essa é a atitude da vida. Aquilo que contraria a sua vontade, você pode abraçar e transformar em amor. E dizer, Jesus, por amor a vós. Por amor a vós eu abraço essa contrariedade. Por amor a vós eu abraço essa cruz. Então, como Pedro, ouçamos Jesus que nos diz, tu não pensas como Deus. Tu não pensas as coisas de Deus. Ou seja, sua mentalidade está apegada a um jeito humano de pensar. Então, renuncie essa sua opinião. Renuncie a ti mesmo a isso. Abrace a sua vontade, embora essa vontade de Deus, embora você esteja contrariado. Mas abrace com amor, transformando dor em amor. E aí, você vai ver. Esse é o caminho da salvação. Porque quem quiser salvar a própria vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Quem está nos dizendo isso é Jesus, mas é também São Pedro, que aprendeu com a experiência da vida e morreu crucificado por amor a Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.